Na vida, as coisas dependem muito da forma como você pensa. Se você tem uma forma de pensar adquirida tradicionalmente na herança da modernidade até hoje é uma coisa. Se você se insere num pensamento mais contemporâneo e que desconstrói um pouco esse pensamento moderno, tradicional, etc. e tal, você adquire nova forma de pensar e, ao mesmo tempo, novos conceitos e nova lógica. Porque tudo depende do plano de imanência filosófico que você se situa. Pode ser um plano de imanência filosófico dialético, que é o pensamento mais tradicional, mais moderno e herança moderna, e com a Revolução Cultural dos anos 60, novas vertentes filosóficas emergiram. E aí essas diferentes formas de pensar fazem com que você direcione o pensamento de uma maneira diferente do que vinha sendo feito, entendeu? Foi assim que esses conceitos atingiram você? Foi nesse momento que você estava na Europa, a Revolução Cultural dos anos 60? O que aconteceu aí que mudou até a forma de você assinar as suas obras? Eu estive na Itália no início da década de 50, então a Revolução Cultural só ocorreu, principalmente aqui no Brasil, nos anos 60, de 60 para início de 70. Então, o que eu tive lá na Itália, a vivência que eu tive, a oportunidade, frequentando o Instituto Gramsci, de ter uma formação cultural, conceitual, filosófica, marxista. Então, eu levei, desde essa formação dos anos 50 até recentemente, com 70 anos, eu levei assim, uma forma de pensar dentro do pensamento marxista. Então o pensamento rizomático foi depois dos 70 anos? Exatamente. Quando eu cheguei perto dos 70 anos, eu tinha começado a ler alguns autores, principalmente Foucault, Baudrillard, etc., depois Deleuze e Guattari e tal. Então eu comecei a assimilar uma forma diferente de pensar, inclusive, quer dizer, um novo plano de imanência filosófico, com novos conceitos e, ao mesmo tempo, nova lógica. Não é mais a lógica binária, mas a lógica da multiplicidade e a lógica da diferença. Então, isso lhe deu assim, um novo patamar de entendimento da vida, né? Que você faz uma mudança, porque você fez assim, uma primeira desterritorialização você fez da religião para o marxismo, outra desterritorialização do marxismo para o pensamento rizomático. Então são momentos de desterritorialização. Você vai para outro território e nesse território você constrói um modo de pensar, novos conceitos e nova lógica. E nessa lógica rizomática da sua obra, não cabe um livro, a reunião dos seus textos, seu pensamento? Como é que você pensa nisso? Então, veja bem, a questão que você vai vivendo, você vai escrevendo, e às vezes você está escrevendo coisas que no outro dia, depois que você acabou de escrever, você está mudando. Então não é que você tem assim, textos que ficarem, são permanentes, são sempre textos que tiveram um momento e que eles tiveram uma certa importância para você naquele momento, mas que você depois, se você tivesse de escrever, você já não escreveria do mesmo jeito. Mas o que é importante é que você adquire novos conceitos. Você, em vez de estabelecer uma forma binária entre capital e trabalho, digamos assim, essa relação pobre-rico, essa coisa toda, você começa a sentir um mundo de multiplicidade e heterogeneidade. Não tem somente assim uma relação binária. Esse pensamento é uma micropolítica, e uma micropolítica é diferente de uma macropolítica. Embora a macropolítica e a micropolítica coexistem, né? Elas coexistem, mas uma coisa é você pensar a macropolítica, por exemplo, normalmente as pessoas têm uma formação
em que pensam do ponto de vista macropolítico. Então, por exemplo, você vê tanto o neoliberalismo como o neomarxismo, eles são, digamos, ideologias nesse mundo da percepção, mundo da representação, que são de contradições entre elas e brigam e se afetam, porque é uma bipolaridade entre essas coisas. Quando você chega a uma percepção mais micro, de micropolítica, você vai sondar mais como é que é formada a subjetividade dos seres humanos. Como é que se forma essa subjetividade? Quais são os ingredientes que formam o pensamento e o posicionamento desses territórios existenciais autorreferentes que cada um, na sua vivência com essa macropolítica, né, da percepção, eles vão tendo o consenso ou dissenso em relação a essas coisas. Quer dizer, você toma esquerda ou direita, isso ou aquilo. Mas você não acha que, para que as pessoas conheçam essa configuração aí de subjetividade sua, inclusive, já que seu trabalho ele ultrapassa muitas fronteiras, seja na academia, seja na ilha, você não acha que seria interessante as pessoas acessarem esse conteúdo que você está me dizendo através de uma coisa mais simples, a leitura, Não, por que exemplo? a subjetividade não é porque é uma subjetividade minha individual. Não existe essa individualidade, existe uma subjetividade construída. Todos nós somos construídos subjetivamente. Quer dizer, através de uma série de informações, uma série de elementos que nos constituem. Então, você, por exemplo, na sua experiência empírica, na vida, você vai percebendo coisas aqui, coisas ali, e você vai introduzindo, você vai dobrando dentro de você. Quer dizer, essa exterioridade, esse fora que está aí, da política, da macropolítica, que é sempre uma política do consenso ou do dissenso, do sim e do não, do aprovar ou não aprovar. É sempre essa coisa que está na dialética da tradição milenar do pensamento. Toda a produção é uma produção coletiva, então as pessoas não ficam no eu. O eu perde a função que teve durante muito tempo, essa exaltação do ego. Mas, no fundo, o capitalismo tem dois axiomas fortes. O primeiro é o axioma da propriedade privada, a propriedade. Mas não é somente a propriedade física, a propriedade material, uma casa, um terreno, um carro, é a propriedade também individual. Ou seja, o indivíduo como propriedade de si numa disputa no mundo por causa da competição que é outro. Você não pode imaginar uma sociedade sem ter a competição, que é outro axioma do capitalismo. Então você tem a exaltação do indivíduo, da personalidade, e a exaltação da competição. Você tem de ser você, como indivíduo, e competir e ter lugar ao sol. Eu queria perguntar, só adicionando já isso, o que você acha se existem novos paradigmas da arte nesse período de técnica digital? Veja bem, o problema não é da arte só. Você tem 3 formas de pensar e criar. A filosofia, que cria conceitos, a ciência, que cria funções e tecnologias, e a arte, que cria percepções e afetos. Então, essas 3 formas de pensar e criar, elas se cruzam, se entrelaçam e fazem do pensamento uma heterogênese. Você diz assim, a arquitetura é ciência. Não, a ciência entra na arquitetura. A filosofia entra na arquitetura, mas a arquitetura é arte. Mas a maioria dos arquitetos não querem, porque querem que seja científica. Porque a ciência
no período, digamos, mais recente do positivismo, foi toda a valorização da ciência em detrimento da arte e da filosofia. Então, hoje, a recuperação não é somente da arte e da filosofia, é que as três formas têm a mesma importância, a mesma capacidade, a mesma, digamos, estatuto de modo de ser, que uma não pode ser deslocada da outra. Quer dizer, todo o pensamento ele é filosófico, é científico e é artístico. Então não tem uma divisão, o que é arte. Você, por exemplo, você fala de tempo, espaço como arquiteto, espaço e tempo. Não é esse espaço físico, nem esse tempo que estamos medindo agora, mas é o espaço virtual, infinitamente impensável. Ele é um virtual, um incorporal. E o tempo é a mesma coisa, que vai desde a infinitude da eternidade, etc. Agora, você atualiza esse espaço-tempo na vida, nas práticas, como? Medindo. Você diz, bom, o espaço, aí você instala um metro. Antigamente não se instalava um metro, tinha o palmo, tinha o pé, tinha a abraçada, etc. Hoje não. Você define metro, quilômetro, não sei, o tempo, segundo, minuto, hora, semana, século, não sei o que. Tá. Você cronometra, você transforma o tempo virtual, que ele não tem consistência, ele é autorreferente, é incorporal. Ele não, é um virtual que você dá uma atualização material, chamando assim o tempo cronometrado, o espaço cronometrado, quer dizer, a arquitetura como espaço cronometrado, mas o espaço é um conceito filosófico, são criações filosóficas. Quando você disse espaço, você não disse nada. Você diz amor, é um conceito. Você diz Deus, é um conceito. São criações, todos conceitos humanos. Agora você vai atualizar discursivamente o conceito de Deus numa religião, numa teologia, dizendo que Deus é todo-poderoso, que Deus é isso, que Deus é invisível, que Deus não sei o quê. Você vai fazendo uma religião. Ou então você diz assim, bom, um amor. O que é um amor? É um conceito. Se você olhar fisicamente, se você quiser fazer um quadro sobre o amor, você torna esse conceito virtual e uma coisa sensível. Então você faz um quadro, amor divino, amor materno, amor fraterno, faz um quadro. E você fez o Centro de Cultura e Ética de Itaparica. Eu estava com 82 anos, 80 e tantos anos já. Aí eu digo assim, vou ver se deixo alguma coisa para Itaparica. Aí pensei, naquele período também de muito entusiasmo nacional, porque precisa ver que 2006, 2007 é uma ascensão, inclusive assim do governo Lula e tal. Você imaginava assim uma transformação social grande em que a arte teria um caráter de participação social. Você faria um centro de alimentação cultural social, entendeu? Então você pensou assim. Tanto é verdade que você usou Casa de Cultura e Ética, é ética no sentido político. A ética que a gente usa é uma visão de mundo. Que visão de mundo? É visão de mundo contra, quer dizer, visando a emancipação social do controle existente. Então você faz uma coisa de ética, quer dizer, você faz um espaço que possa ajudar a emancipação dos seres humanos desse controle social que existe. A gente vive numa sociedade de controle. O que é essa sociedade de controle? É a sociedade que você já não é formada mais em espaços confinados. Não é mais na casa, não é mais na escola. Embora ainda continue, mas a formação hoje é midiática, é processual, é virtual, é dentro das tecnologias avançadas, espaços abertos, não são mais espaços confinados. Então você abre a televisão, vê uma imagem virtual dizendo a verdade, que acha que diz a verdade como faz a Globo, etc. e tal. Então você é formado não mais dentro da família, não é formado mais na escola, você é formado ali,
naquilo que está se dizendo, aquilo que você está admitindo que é verdade e que é uma mentira dos poderosos. Essa coisa do conceito de grande revolução pertence à macropolítica. Vai ter uma virada, vai ter não sei o quê. Hoje em dia, o conceito mais justo seria micro-revoluções. Micro-revoluções são coisas parciais, elementos que você tenta desenvolver que ajudam a emancipar. Mas eles não vão resolver isoladamente, porque depende de uma série de multiplicidade e heterogeneidade de revoluções, micro-revoluções. Então, a gente parte pelo conceito de micro-revolução. Eu acho o seguinte, que a pessoa tem que trabalhar no sentido do nós, da cooperação, e não do ego e da afirmação do eu. Não, é minha obra, meu trabalho. Essa obra daqui, se não tivesse dezenas e dezenas de operários fazendo isso, o que é que seria? O que é que se faria? Você manda fazer aquelas vitrines de vidro, alguém faz, você paga, etc., mas alguém fez. Não é aquilo que surge do nada, é uma obra, não. É todo um trabalho social. Então, tudo sendo um trabalho social, é um agenciamento coletivo. Mas isso ainda é uma utopia. Mas a utopia é necessária. Eu acho que o problema é de um modo de pensar, uma filosofia que você considera a arte, a ciência e a filosofia como elementos fundamentais na forma de pensar e criar. Não existe nada sem a criação de conceito, não existe nada sem a criação de funções, e não existe tecnologia, não existe nada sem a criação de percepções e afetos humanos. Quando a poesia tem muito mais a ensinar ao ser humano do que a economia e a psicanálise, não sei o quê. Então, essa recuperação da parte estética da vida, isso é importante. É atualmente o que se dá no paradigma estético, ético-estético. Porque até agora tem sido muito o paradigma científico. Tudo tem que ser ciência, tudo é tecnologia, tudo você tem essas máquinas, essas coisas, você consegue o som, controla, tudo isso é tecnologia. E aí? Você vai usar isso para quê? Para comunicar o quê? Ou então usar uma Globo, uma televisão para emitir que mensagem? Mentirosas, muitas vezes, porque é de controle social. Resumindo, né, eu passei dessa vida por várias fases, várias desterritorializações, né, que me levaram a pensar em que eu dou muita importância atualmente não só aquilo que se vê, que se faz e que se diz, mas aquilo que se cria, aquilo que interiormente você, como indivíduo e coletivamente criam. Então, é esse processo da criatividade. Tanto é verdade que você vê que atualmente se tem valorizado a criatividade, que era uma palavra assim misteriosa, demiurga, digamos assim, porque quem criava são gênios, as pessoas dotadas, mas todo mundo é criativo.